Papo Franco RS vai continuando aqui, nós vamos fazer vamos dando sequências aqui ao bate-papo, e tá entrando aqui também agora para fazer um bate-papo com a gente aqui, o meu parceiro Cadu. Antes de eu chamar ele aqui, ó, o que nós vamos conversar, nós vamos falar um pouco aí do que tá rolando aí nesse final de semana, o assunto aí que virou um assunto do momento, que é do Nego do Borel. Eu até vou colocar aqui algumas coisas que eu vi muita coisa hoje, eu vi muito vídeo, mas o que mais me chamou a atenção antes de chamar o convidado aqui, o Cadu, para falar sobre isso, que eu tô vendo que tá tendo uma cobrança em cima da militância, em cima disso, desse caso aí. Eu tô vendo algumas pessoas dizer assim, tá, e aí, cadê a militância que adora ficar reclamando quando a gente faz uma piada, um comediante aí que andou falando isso, né? Um certo comediante que andou dizendo isso. Cadê aquele comediante, né, Dudu? Faz uma piada, cadê esses caras aí? Cadê a militância para isso? Cadê a militância daquilo? O que eu quero dizer, antes de chamar os convidados, o Rogério também tá chegando aí pra gente fazer esse bate-papo aí. Salve. A militância, velho, ela tá criando projeto. A militância mesmo tá aqui no Papo Franco, com os convidados, trocando ideia. A militância tá aí botando pretos na aviação. A militância tá dando cesta básica. A militância tá tentando criar o movimento Black Money junto com os pretos empreendedores. A militância, ela tá fazendo isso. A militância mesmo, ela tá fazendo muita coisa. Então, antes de pegar e dizer assim, cadê a militância? Cadê os militantes? Vê bem quem são esses militantes que estão reclamando. E trocando em miúdos, né, Dudu? Um pessoal do ativismo que está realmente fazendo a coisa acontecer na rua, o pessoal que está dando palestra, o pessoal que está criando conteúdo. Então vamos se ligar quando disser cadê a militância. A militância é preocupada com outras coisas, a militância está fazendo a coisa acontecer. Então hoje, para a gente fazer esse bate-papo aqui, tem aí então o meu parceiro Cadu Guerreiro e meu irmão Rogério Vaz. Como é que estão, rapaziada? Tudo bem? Salve, salve, Dudu, salve, salve. Trocando em miúdos, Dudu, só para fazer uma parte aí, né? Para esse comédia, né? Que não dá nem para chamar de comediante, eu acho que a resposta é muito simples. A militância está ocupada em pautas relevantes. Simples assim. A militância está muito ocupada em pautas relevantes para ficar monitorando participação preta em reality show, né? Mas é isso aí. Eu quero abrir com vocês uma das coisas que está me batendo muito na minha cabeça é tipo assim, o que tá faltando, meu? A vontade que eu tinha de chamar não só o Nego do Borel, como outros pretos, e assim, vamos conversar, né? Porque eu vejo casos de amigos também próximos que tem essa ondinha de Nego do Borel, estão ascendendo, estão bem. O que tá faltando para esses caras poder se ligar que eles estão numa armadilha do sistema? Sabe, a gente não tô passando a mão por cima e tal do Nego do Borel, mas eu tentei conversar hoje num grupo sobre isso, que eu falei assim, velho, existe uma armadilha que o sistema faz para todo preto, só que tem cara que tá caindo nisso. E me corrija se eu estiver errado, essa moça que foi assediada ou não, a gente não sabe ainda direito, ela não foi aquela mesma moça que que desabafou lá com o colega que não podia ficar morena, que não podia ser preta devido ao seu trabalho como modelo? Se eu não me engano, é ela sim, cara. Eu não sei dizer se é ela. Se eu não me engano, é ela sim, né? Bom, satisfação estar aqui com vocês, né? Dudu Franco, Rogério Vaz. Muita satisfação estar com esses pretos potentes aí, né? E vamos seguir. Rogério, então, faça gente, as honras. Boa noite, Cadu Guerreiro. Boa noite, Dudu Franco. Gente, muito interessante tudo que está acontecendo aí. E mais interessante ainda, vamos voltar alguns anos atrás aqui, vamos voltar ao ano de 1981. Angela Davis escreve seu artigo O Mito do Estuprador Negro. Em 1981, ela conta toda essa questão de como o homem negro é colocado como monstro, né? Colocado como em toda essa situação, não querendo relativizar, né, que o homem negro possa de fato estuprar alguma pessoa, mas a condenação para esse homem negro, ela é muito mais ferrenha, ela é muito mais a ferro e fogo, né? E aí eu quero buscar aqui assim coisas mais recentes, né?
O rapaz lá do caso da Mariana Ferrer, cadê ele? Tá livre. Tá em casa. Livre, tá livre, solto em casa e talvez comentando, né, a situação. Antes de condenar Nego do Borel, a gente tem que olhar para esse sistema que, olha só, em 1981, ao quão antemporal está Angela Davis sobre esse debate, né? Acusando e apontando o dedo para um homem que a gente não sabe de fato o que aconteceu ali. Eu busquei informações e até então não consigo entender aonde que está o nexo ali da situação do fato cometido. Parece que os dois estavam ficando, né? Os dois já estavam ficando, bebendo, se empolgaram, ela ficou, né, bêbada, né? E aí é um fato curioso, dois fatos curiosos. Buscando de novo em 1981 em Angela Davis, ela fala assim, ó, vão existir fatos em que a mulher vai falar, não, ele não me estuprou, e mesmo assim ele vai ser condenado. E acontece a mesma situação. Olha só, olha as ligações aí. Não vamos passar pano para Nego do Borel, nós vamos olhar para o que acontece, o que reacontece todos os dias. Tá, mas o caso também, que é muito estranho, por que a Record não parou na hora? Sabe? Exatamente. E agora pensa aqui comigo. Eu não quero hora nenhuma relativizar a situação, mas pensa aqui comigo, os dois já estavam ficando, é a informação que eu tenho, né? Os dois vão dormir junto, ok. A mulher pega e fala, não, eu não quero, ok. Aí, essa informação a gente não tem. Quando ela fala não, ele para ou ele continua? Porque se ele para e os dois vão dormir, tá tudo ok. Agora, se ele continua, tem um fato consumado ali, e aí a gente. E aí não tem como, não tem como passar pano para ele. Só que com as informações colocadas ali, e por ser quem ele é, já estão atirando nele ali, e a coisa acontece como. E aí que está a questão, né? Porque estão batendo pau nele, mas estão esquecendo que esse programa está sendo um programa numa rádio, numa TV, num canal que se diz de igreja. Então, esse dinheiro está sendo financiado. Esse dinheiro que está lá é financiado pela igreja? Ou agora vão dizer que não? Quem é que está financiando então se não a igreja? Sabe? Então, exatamente. Está tudo errado e agora acharam se querem culpar o Nego do Borel, beleza? Vão bater pau o Nego do Borel, beleza? Mas seguinte, e a Record não vai ser penalizada com isso? A Record deixou. Exato. Então, claro que não, claro que não. A Record não vai ser penalizada. Não vai ser, tá? Desculpa. Só deixa eu pegar esse gancho que o Rogério traz uma análise de contexto histórico aí bem interessante e eu gostaria de colocar só mais uma informação que vem muito antes de Angela Davis. Por conta dessa política de cancelamento, Emmett Till, um rapaz de 14 anos, foi espancado até a morte nos Estados Unidos. Entende? Porque uma mulher branca disse que ele teria se passado com ele, tá? Antes disso, e aí depois disso a gente salta para 2012, tá? Onde nós tivemos um caso exatamente igual ao que nós estamos presenciando agora no BBB, tá? Que nós tivemos aí o caso do Daniel Ecanis, né? Um modelo negro, tá? Que já tinha uma carreira internacional e que viu essa carreira ser destruída da mesma forma, porque ele teria ficado com uma mulher loira, que é a Monique, tá? E eles teriam tido algumas questões ali debaixo do edredom que ficou subentendido para as pessoas, né, que ele meio que forçou a barra, né? E aí começou uma coisa e ele foi expulso do programa por conta disso, né? O Daniel é expulso do programa por conta disso e ele vê assim, ó, todos os patrocínios, as redes que estavam apostando nele para representar suas marcas, tudo isso ir embora. E da mesma forma como a gente está vendo a Daiane agora, a Monique chega na época e diz, não, tudo que aconteceu foi consensual,
Tudo que aconteceu foi né, não houve estupro, né? Foi tudo consensual. Então, tirando, eu acho que só o detalhe de que a Monique, ao contrário da Daiane, não estava sob efeito de álcool, tá? As coisas aconteceram exatamente da mesma forma, né? E vejam vocês a coincidência, né, disso. A gente chega num momento em que Nego do Borel consegue dar uma invertida em todas aquelas acusações que ele vinha sofrendo da Duda Reis, né? Duda Reis, uma mulher branca, que só foi catapultada para a fama por ser a namorada barra esposa do Nego do Borel, né? Porque até então ninguém sabia que era a Duda Reis na fila do pão. E agora que ela tá em baixa de novo, ela precisava de algo para se segurar, né? Então essa questão ela cai assim, ó, de bandeja, né? O presente de Natal que ela precisava para ter mais 5 minutinhos de fama. E vocês entraram no assunto da Angela Davis, tu entrou também naquele caso daquele menino lá na década de 60, se eu não me engano, que teve aquele caso. Isso. Só que aqui no caso do Brasil, eu vou falar um trecho aqui, eu peguei agora aqui no Google, um trecho de um som que eu vou entrar, que vocês vão entender ali o que eu quero dizer. Que eu vou dar continuidade, que é assim, ó. Dores em lupicínio, ausculte os cínios, o que ao ver o Simonal que vocês não vai fuder. Aí entra aquela questão. É isso. Aí eu pergunto mais uma vez, porra, os caras. O Simonal já sofreu algo, não foi estupro, mas sofreu algo lá atrás, e os caras até hoje que acendem, a maioria desses pretos não olharam assim, a história do cara e parar para entender o que a gente, por mais que vamos acender, tanto no lado da fama ou qualquer coisa que a gente vai acender, a gente vai ser sempre alvo desse sistema. Dudu, ouse errar. Cadu Guerreiro, meu amigo, ouse errar. Isso daqui, ó. Isso daqui que seja. Não é. Porque não vão perdoar você. Não vão perdoar você. A crucificação é atroz, né? E às vezes nem erre. Só pareça errar. Entendeu? Então a questão ela está muito além do erro, né? Que deve ser punido sim. Mas por que o rapazinho lá da Mariana Ferrer tá lá sentado nessa poltroninha confortável uma hora dessa e não tá preso? E eu vou mais longe, Rogério. Esse fim de semana, logo depois, assim, ó, tipo, a cama do Nego do Borel nem tinha esfriado lá na fazenda, tá? E o MC Gui tava numa festa lá, já assediando uma menina, tem as imagens fazendo já, coisas. Fazendo exatamente as mesmas coisas. Mas aí é que tá, isso é tão grave, porque dentro da questão da mulher, o homem branco ele tem um privilégio e o acesso a corpos femininos, né? E sem que ninguém, sem que questione-se isso. Né? E isso está tão estampado na nossa cara e escrachado na nossa cara, né? Porque tipo aleatoriamente pode-se ver esse nosso debate aqui e falar assim, olha só aqueles 3 homens, aqueles 3 machos escrotos lá defendendo um outro macho escroto. Peraí, gente, não é defender. Se ele fez o que estão falando que fez, ele tem que pagar. Mas peraí, e o Brancão? O Brancão pode fazer o que quiser. O Brancão tem acesso aos corpos femininos porque ninguém fala nada. Todo mundo calado. Exatamente. E é nesse sentido que a gente começa a entender que é exatamente nesse ponto onde o Dudu toca, né? De como a gente está dentro do sistema, né? E o sistema está toda hora preparando a rasteira, a derradeira rasteira, né? Tipo, eles nunca engoliriam
o fato de que Nego do Borel conseguiu se inocentar das acusações de Duda Reis. Capaz, como assim uma mulher branca, né, assim, de uma classe abastada, está errada? Como assim? Né? E isso acaba por fazer, porque se tu for parar para analisar ali no conjunto de ações, né, que configuram ali a saída do Nego do Borel, tu vai ver o seguinte, tá? Primeiro, né, a Dai estava podre de bêbada, estava caindo, literalmente caindo pelas tabelas, né? Segundo, ela foi advertida 3 vezes pelos colegas, inclusive retirada da cama de Nego do Borel, e as 3 vezes ela volta, né? Terceiro, teve aquele sussurro ali que não dá para tu entender direito o que é. Tu sabe que ela falou que tem uma filha, mas não dá para tu entender direito o que é que ela está falando, se é porque ela está descoberta, tanto é que é perguntado pela produção depois, né? Ah, tu falou aquilo porque tu estava descoberta do edredom ou porque estava rolando alguma outra coisa e tal, né? E ela diz, não tem nada a ver, a gente nem transou, né? Ela mesma fala, a gente nem transou, não houve nem... E ela diz com todas as letras, não houve nenhuma atitude abusiva da parte dele, não houve nenhuma coisa, mas aí já é tarde, né? É praticamente botar cadeado na casa arrombada, né? Então, exatamente. Então é isso, sabe? É essa visão que a gente precisa ter, a visão do contexto, como é que o contexto se desenha para a gente poder entender como a coisa funciona, né? Rapaziada, a gente já está até encerrando aqui, mas foi muito bom ter os comentários de vocês, esse bate-papo aí, muito bom mesmo. A gente pode, de repente, levar adiante no nosso grupo, ou até mesmo fazer uma live de novo sobre isso, mas eu achei melhor, assim, de última hora, chamar vocês aqui, a gente fazer esse bate-papo e colocar isso, porque foi algo assim que hoje, eu confesso que eu fiquei bem off no final de semana, devido a algumas coisas, preferi ficar em off, mas depois eu fiquei vendo assim, porra, mas agora tudo que vai acontecer é por que a militância agora tem que ser cobrada? Sabe? Por que a militância tem que ser cobrada, sendo que tem vários erros nisso aí, eu não tô vendo ninguém cobrar a Record ainda, vou continuar levantando essa bandeira, e aí, vão cobrar a Record, TV de igreja, quem é que tá financiando a bebida, quem é que tá financiando camisinhas lá dentro, sabe? Vamos ver, existe um início desse erro aí, né? Então, começa pela emissora. Então, quero agradecer mais uma vez vocês aí por ter participado aqui comigo rapidinho nesse bate-papo. Coloque aí as considerações finais aí de vocês aí, pro pessoal aí poder seguir vocês. Por favor, Rogério, faça as honras. Obrigado, Dudu. Dudu Franco aí sempre fortalecendo a gente. Cadu Guerreiro aí também sempre fortalecendo a gente. Considerações finais são essas, né? É a questão de observar que todo crime deve ser punido, sim, né? Só que a gente tem que olhar para os brancão e punir todos eles também, porque a pele negra é a pele que é condenada pelo erro e quando também não é errado, pela simulação do erro, né? Então, antes de condenar, vamos olhar e observar que ainda continua acontecendo lá, né? Então, se acontece com eles e não acontece com o brancão, o que está acontecendo? Verdade? Não precisa eu dizer aqui, né? E um grande abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Isso aí, grande abraço a todas e todos aí que estão nos ouvindo, né? E eu gostaria de pontuar uma coisa importantíssima, que, sinceramente, nenhum de nós 3 se deu conta disso, mas me caiu essa ficha agora. Pela primeira vez, tá, na mídia, 3 homens pretos estão fazendo uma análise de contexto sobre a ação de um homem preto. Vocês se deram conta disso? Eu me dei conta disso agora. Verdade. O peso que isso tem em termos de mídia. E então, a responsabilidade que a gente tem também, né, nesse contexto. Com certeza, com certeza. E aí, encerrando assim, ó, pegando esse gancho maravilhoso que o Rogério deixa aí, né, que é sobre
a questão dos corpos pretos, né? Existe uma máxima que diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Essa máxima ela não funciona para os corpos pretos. Os corpos pretos são culpados mesmo que se prove o contrário, né? Então, isso está posto na sociedade que a gente vive e é exatamente isso que tem que ser debatido, e aí eu agradeço ao Dudu por a gente ter esse espaço para poder fazer essas reflexões. É isso aí, meu. Show de bola mesmo. E eu agradecer mais uma vez vocês por ter aceitado o convite para a gente poder fazer esse plantão aí, né? E trocar essa ideia. E toda vez que rolar algo desse tipo, a gente tem que levar essa informação e fazer esse bate-papo mesmo, né? E o que tu falou é muito importante, né, Cadu? É hora de nós, homens negros, né, começar a tomar essas frentes e falar, né? A gente vê as mulheres falando, as pretas trocando essas ideias, e é bom, é sempre legal. Eu converso muito com o Mauro Baracho sobre isso, a gente começar a se posicionar um pouco mais nisso aí. E eu fico muito feliz aí vocês terem aceitado e a gente ter feito esse bate-papo aí. Isso aí, pessoal, o Papo Franco RS vai ficando por aqui. Compartilha essa live aí, depois eu vou editar aqui, colocar a parte do Gangster, um bate-papo muito bom que a gente teve aí, e o bate-papo que eu tive com os irmãos aqui também, e vou jogar nas redes sociais aí, e acompanhem lá, sigam aí, sigam a rapaziada, sigam o Rogério Vaz, sigam o Cadu Guerreiro, sigam aí também do Franco DF, meu canal lá no YouTube, e Papo Franco RS, tá bom? Até semana que vem, pessoal, Papo Franco RS vai ficando por aqui, tchau, tchau!